30 de abril de 1985. Era fim de tarde em Fukuyama, província de Hiroshima. Um calor abafado pairava sobre o asfalto, enquanto Kenji Takahara, 45 anos, encerrava mais uma jornada exaustiva dirigindo caminhões de carga. Seu corpo implorava por repouso, mas a noite ainda o aguardava. Estacionou o caminhão num acostamento onde uma máquina de venda automática reluzia sob a sombra de uma árvore. Aquela era uma parada habitual entre motoristas. Prática, rápida, anônima. Ao se aproximar, algo o surpreendeu. Uma garrafa da energética Okami Boost já o aguardava na bandeja de coleta, como um presente esquecido. Kenji hesitou por um breve segundo, mas o cansaço venceu a cautela. Ele abriu a garrafa e bebeu com sede. O líquido desceu, mas algo estava errado. Muito errado. A sensação não era revigorante, era corrosiva. A garganta queimava como fogo líquido. Em segundos, ele se dobrou, suando frio, os olhos marejando. Desorientado, caiu no chão, convulsionando. Foi socorrido por um transeunte e levado às pressas para o hospital. Os médicos agiram rápido, mas estavam perplexos. O diagnóstico revelou uma dose letal de percloreto diclórico, um herbicida tóxico, de uso comum no Japão rural da época, mas mortal em contato com o organismo humano. Sem antídoto conhecido, Kenji passou 30 dias lutando por sua vida e perdeu a batalha no dia 30 de maio de 1985. A princípio, os investigadores cogitaram um acidente de trabalho. Kenji poderia ter transportado ou manuseado o químico durante alguma entrega, mas essa hipótese foi descartada. Não havia qualquer registro de contato com herbicidas, nem em seus relatórios, nem no caminhão. Surgiu então a teoria do suicídio. Naquele ano, mais de 1.400 pessoas no Japão usaram percloreto diclórico como método para tirar a própria vida. Sua venda era livre. Qualquer um podia adquirir o veneno. Mas a dúvida persistia. Por que disfarçá-lo dentro de uma bebida energética? Por que fazer parecer um acidente? O caso foi arquivado, por hora. 4 meses depois, em 5 de setembro, uma nova vítima. Mesmo padrão. Uma garrafa de Okami Boost encontrada numa máquina em Kyoto. 6 dias depois, mais uma morte em Nagoya. Depois 2 em menos de 2 semanas, em Osaka. As peças começavam a se encaixar. Não era coincidência. Alguém estava plantando morte em bebidas deixadas de presente por máquinas automáticas. A polícia, agora em alerta nacional, reconheceu o padrão. Um serial killer estava em ação e usava a própria rotina urbana japonesa como arma. O criminoso selecionava cuidadosamente suas máquinas-alvo. Locais sem câmeras de segurança, ruas pouco movimentadas, preferencialmente à noite. A Okami Boost, ironicamente, havia lançado uma promoção, compre 1, leve 2, pouco antes da primeira morte. Era costume que clientes deixassem a segunda bebida para o próximo consumidor. Um gesto de gentileza, transformado em armadilha. A mecânica era assustadoramente simples e eficaz. Nenhuma vítima suspeitava. Pegavam a garrafa esquecida e bebiam sem pensar. Um gesto cotidiano, transformado em sentença de morte. No final de 1985, a contagem era sombria. 12 mortos. 35 sobreviventes com danos graves. Os jornais chamavam o criminoso de o assassino da máquina de venda automática. As autoridades estavam em pânico. Diversas teorias surgiram. Alguns acreditavam que o assassino queria extorquir a fabricante da bebida, a Zentaro Beverages, por meio de pânico público. Isso lembrava um grupo real, os Homens Misteriosos com 21 rostos, que em 1984 ameaçaram envenenar alimentos e chantagearam empresas. Mas neste caso, não havia bilhetes, exigências, nem chantagens. Apenas silêncio. Logo, outras bebidas começaram a ser contaminadas. True Gold Energy e Aquila Cola. O foco não era mais a marca, era o ato. Um professor da Universidade de Osaka lançou uma teoria perturbadora. O assassino era alguém que vivia sob pressão social extrema e encontrava alívio em ferir desconhecidos. Talvez ele nem queira matar.
Talvez ele queira observar, ver a pessoa beber, ver o efeito. Isso mudou a perspectiva da polícia. E se o criminoso assistia tudo de perto, misturado aos passantes em silêncio? Em 17 de novembro, o caso tomou um rumo inesperado. A 13ª vítima foi identificada como Yuka Mori, uma estudante de 17 anos. Foi a única mulher a morrer no caso. Após sua morte, o ciclo de assassinatos simplesmente cessou. Nunca mais houve outro caso relacionado. Alguns acreditam que o assassino impôs a si mesmo um limite moral. Outros acham que ele cometeu suicídio. Há quem diga que foi preso por outro crime. Mas o mais provável é o mais perturbador. Ele simplesmente parou. Nunca foi identificado. Nenhuma câmera o captou. Nenhuma impressão digital. Nenhum DNA. Apenas um vulto entre as máquinas. Décadas depois, as máquinas de venda automática continuam espalhadas por todo o Japão. Símbolos de eficiência e conveniência. Mas para quem conhece essa história, a lembrança ainda gela a espinha. Às vezes, o que parecia sorte era, na verdade, um convite mortal. Era uma manhã comum no bairro de Roxbury. Crianças caminhavam para a escola entre calçadas sujas e janelas embaçadas pelo frio da primavera. Mas naquele mês, uma frase começou a circular com frequência assustadora. Tem um palhaço tentando pegar crianças, numa van branca. A princípio, parecia só mais uma história inventada por alunos. Mas no dia 22 de abril, a diretoria da escola primária de Roxbury enviou um aviso aos pais. No bilhete, dizia-se que adultos fantasiados estavam se aproximando das crianças nas redondezas. A polícia foi acionada. Nenhuma evidência foi encontrada. Nenhum palhaço, nenhuma van. Mas os relatos só aumentaram. Em poucos dias, casos semelhantes surgiram em Brookline, Cambridge, Somerville, Jamaica Plain. O padrão era o mesmo, uma van branca ou preta com cortinas fechadas. 2 homens vestidos de palhaços, às vezes acompanhados de uma mulher vestida de bailarina. Eles ofereciam doces, pediam ajuda para encontrar um cachorro ou diziam estar levando o circo para o bairro. Em Brookline, no dia 5 de maio de 1981, a polícia recebeu um alerta. 2 homens vestidos de palhaço estavam tentando atrair crianças para uma van preta com farol quebrado. O superintendente Robert U. Sperber imediatamente enviou instruções às 10 escolas primárias da cidade, exigindo que alertassem seus alunos sobre o perigo de estranhos, principalmente palhaços. No dia seguinte, em Boston, o conselheiro investigativo Daniel O'Connell redigiu um memorando oficial para todas as escolas públicas da região. Palhaços adultos têm sido vistos assediando crianças no trajeto escolar. Os alunos devem manter distância e alertar imediatamente os professores. Algumas escolas chegaram a suspender atividades ao ar livre. Pais formaram grupos para buscar as crianças após a aula. A imprensa começou a noticiar os casos. O medo se espalhava como gasolina em brasa. E havia um fator que tornava tudo ainda mais perturbador. Poucos anos antes, os Estados Unidos tinham conhecido o real horror de John Wayne Gacy, o serial killer que se vestia de palhaço para animar festas infantis enquanto assassinava jovens em segredo. Mesmo que os casos não tivessem relação, o medo já estava instalado no imaginário coletivo. Afinal, a ideia de um palhaço oferecendo doces para crianças não parecia mais inocente. Jornais traziam manchetes como: palhaços são vistos rondando escolas. Palhaços em vans, circo ou sequestro. Psicólogos vieram a público. Muitos apontaram para uma histeria coletiva, especialmente entre crianças. Mas alguns detalhes chamavam atenção. Várias crianças de bairros diferentes descreveram a mesma van,
com as mesmas cortinas e as mesmas falas dos palhaços. Algumas relataram que dentro da van havia instrumentos médicos, uma mesa de metal ou caixas cobertas que se mexiam. Uma menina de 8 anos disse que um palhaço tinha cheiro de hospital e falava como um robô. Essas semelhanças eram perturbadoras demais para serem apenas imaginação infantil. 2 anos antes, em Nova York, um menino chamado Ethan Patz, de 6 anos, desapareceu a caminho da escola. Era 25 de maio de 1979. Ele foi visto pela última vez andando sozinho até a parada do ônibus. O caso mobilizou os Estados Unidos. Foi a primeira criança a ter o rosto estampado em caixas de leite. Por décadas, nada foi descoberto. Somente em 2012, mais de 3 décadas após o desaparecimento de Ethan Patz, um homem chamado Pedro Hernandes, ex-funcionário de uma mercearia no bairro onde o garoto morava, procurou a polícia e confessou tê-lo matado. A princípio, ninguém sabia se deveria acreditar. Pedro tinha um histórico de doença mental e sua confissão foi vaga, cheia de lacunas. Ele afirmou que atraiu Ethan para o porão da loja com a promessa de um refrigerante e que lá o estrangulou com as próprias mãos, colocando o corpo em uma caixa e o descartando em um beco. A polícia não encontrou nenhuma prova física, nem corpo, nem testemunhas. Mas a confissão foi considerada coerente o bastante para levá-lo a julgamento. Em 2017, Pedro Hernandes foi condenado pelo assassinato. Ainda assim, a dúvida paira no ar. Alguns acreditam que ele inventou tudo para se punir por algo que nunca fez. Outros têm certeza de que finalmente o verdadeiro culpado foi encontrado. Mas uma coisa é certa: o corpo de Ethan nunca foi encontrado. Quando os relatos sobre palhaços em vans começaram a surgir em 1981, muitos começaram a especular. E se o menino tivesse sido levado por algo parecido? E se já estivesse acontecendo há anos? Não havia ligação direta. Mas o caso do menino Ethan se tornou um símbolo sombrio de uma ameaça sem rosto. Ao final de 1981, o pânico se dissolveu da mesma forma como começou, sem rastros. As vans desapareceram, os palhaços também. Nenhuma prisão, nenhum suspeito, nenhuma explicação. Alguns dizem que tudo foi invenção das crianças. Outros juram que algo real estava acontecendo, mas que foi acobertado ou nunca solucionado. A lenda então se espalhou para outras partes dos Estados Unidos e do mundo. No Brasil, surgiu uma versão própria. Palhaços em peruas Kombi sequestrando crianças para o tráfico de órgãos ou para rituais satânicos. Alguns desses relatos chegaram a sair em jornais populares da época. Hoje, a história da gangue dos palhaços parece absurda. Mas em 1981, autoridades escolares emitiram alertas reais. Policiais redigiram boletins. Crianças choraram. Pais perderam o sono. Foi histeria coletiva? Uma lenda urbana? Ou alguém, ou algo, realmente rondava as escolas americanas, escondido atrás de um sorriso pintado? Talvez, nunca saberemos.